Você quer saber como Winston Churchill, que foi um dos maiores líderes da Segunda Guerra Mundial, foi demitido pelo próprio povo logo ao fim da guerra? Te interessa, né? Então fica até o final que eu vou te explicar. Eu sou o Hugo Cristiani, eu trabalho preparando pessoas para atuar onde o erro custa muito caro. Foi daí que veio a doutrina Rothschild. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 7 axiomas dessa doutrina. Antes, eu acho que eu preciso te explicar o que é um axioma. Lá no início eu pedi um feedback para alguns companheiros no assistir o nosso primeiro vídeo. Se você ainda não fez, peço que recomendo que vá para você entender qual é a estrutura da nossa doutrina como um todo. E um dos feedbacks que eu recebi foi: Hugo, eu não estou entendendo a diferença de axioma, lei, pilar. Então vamos lá, meus amigos. Os axiomas são aqueles que vão delimitar e vão mostrar a natureza do que é a liderança de alta performance. Por sua vez, quando a gente for falar das leis da liderança de alta performance, a gente vai falar dos comportamentos que se apresentam dentro dela para que ela se construa e se mantenha. E quando a gente falar dos pilares, a gente vai falar dos fundamentos, das 3 coisas centrais e basais dela. Então, nesse vídeo, a gente vai estar definindo exatamente o que é, quais são os limites, qual é a natureza dessa liderança de alta performance. No nosso vídeo anterior, a gente já definiu o que é alta performance. Se você também não assistiu, sugiro que você dê um pulo lá para você entender que a gente não está falando de qualquer tipo de liderança. Retornando para o caso do Winston Churchill, é completamente diferente para a gente entender se o Churchill era o maior líder de uma nação durante a guerra, que foi o cara que tem essa frase clássica dele de a gente nunca deve se render, a gente vai lutar nas praias, etc., que motivou o mundo ocidental a continuar lutando contra o Hitler e não negociar depois do fracasso de Dunkerque. Ou melhor, da retirada foi um sucesso, mas a ação militar em si que gerou aquilo foi um fracasso. Como que esse líder foi exatamente demitido nas eleições subsequentes, logo no final da guerra? E a gente vai falar, ué, não tem muita lógica. Se ele fez um excepcional trabalho, o normal seria ele continuar. Mas tem algumas coisas da liderança, meus amigos, que são esses axiomas que vão mostrar para vocês exatamente o que aconteceu com Winston Churchill. Então vamos para o nosso primeiro axioma, que ele diz que liderança e chefia são 2 fenômenos completamente distintos. E eles são distintos lá da origem. Enquanto uma palavra vem da palavra, o chefia vem da palavra caput, que vem do latim, liderança ela vem da palavra lides, que é de um germânico antigo, que foi traduzido para o inglês to lead, e aí vai. Esse caput ele tem a natureza de posição estática, uma estrutura hierarquizada. Por outro lado, a liderança ela tem a natureza de movimento. Observe que, se não houver uma crise, um conflito ou uma necessidade de mudança, eu não tenho como estabelecer uma relação de liderança. A gente vai falar isso um pouquinho mais no próximo axioma. Isso já vai antecipar um assunto lá da frente que diz que não tem nada de errado em ser um bom chefe. Um dos nossos seguidores me mandou uma mensagem no dia de ontem explicando que o chefe dele ficou muito preocupado com o Rios, meu que ele repostou. Então ele repostou um Rios e o chefe achou que era uma indireta para ele. Mas não era nada disso. E talvez agora até um convite para o chefe dele assistir. O que eu estou dizendo é que liderança é completamente diferente de chefia. São fenômenos distintos. Que ser um bom chefe é extremamente desejável, inclusive. O que a gente precisa ter é condições de exercer uma liderança sobre condições específicas, em situações específicas. Por fim, a chefia, ela causa o quê? Uma obediência formal. E a liderança não, ela gera um movimento voluntário genuíno. E o que eu quero dizer com isso? O chefe, ele paga um salário, ele dá ordens, se ele não tiver, ele demite. A liderança não. As pessoas decidiram seguir Jesus Cristo porque elas viram ali uma liderança. Elas não recebiam nada em troca. Outra coisa que é importante para a gente estar definindo, falando ainda do nosso primeiro pilar, primeiro axioma, é quando a gente fala assim, e o outro vídeo que a gente fez, se eu tirar o seu crachá hoje, quem vai estar te seguindo? Porque o que isso quer dizer? Que eu não estou falando da autoridade formal, eu estou falando da autoridade moral. E são coisas diferentes. Mais uma vez, não é crítica nenhuma e a autoridade formal ela precisa existir. Ela tem o porquê existir. E ela está diretamente alinhada com o fenômeno da chefia. Mas ela não tem como sustentar o fenômeno da liderança. Para vocês terem noção,
O que a gente está falando da chefia? Que são distribuições de tarefas, manuais, a coerção estrutural, organização, gestão, priorização. Tudo isso é chefia. Quando eu estou falando de liderança, estou falando de alguém que vai mostrar o caminho, que ela vai trazer uma competência individual tal que as pessoas vão enxergar nela alguém para abrir aquele caminho, desde que ele esteja na direção do propósito, que aquele grupo compartilha como um propósito comum, e aquela pessoa seja disposta aos maiores sacrifícios, que a gente também vai bater um pouquinho mais para frente. E quando a gente fala da pressão, então, uma relação de chefia, normalmente, se as coisas dão muito errado, ela tende a se deteriorar. Inclusive, o próprio ambiente da gestão ela é muito complicado, ela não é tão resiliente. Já na liderança, não. E é por isso que a gente fala que não tem nada errado em ser um bom chefe. Em 90% do tempo que você vai precisar ser um bom chefe. Well, então não tem muita lógica. Se você está falando que eu posso só ser um bom chefe, que não tem nada de errado, por que você está fazendo um conteúdo sobre liderança? Porque nos 10% do momento, do tempo, desculpem, que você precisar ser um líder, onde a sua autoridade formal não vai ser suficiente, onde a sua equipe vai estar vivendo uma crise, onde você vai estar num conflito, seja ele empresarial, comercial, onde você vai ter que implementar uma mudança na sua empresa, você vai precisar utilizar ferramentas de liderança. E aí sim, só a sua chefia ela vai ser muito limitada na solução desse problema. Partindo, meus amigos, para o axioma número 2. É exatamente quando a gente fala que liderança só emerge diante da necessidade real. Então, observe aqui nesse gráfico que a gente colocou que no tempo de paz, tranquilidade, processo de gestão, o que eu tenho é o estabelecimento da chefia. E não tem nem espaço para liderança. Um erro muito grave são quando os líderes, quando um chefe tenta ser um líder quando essa liderança não é necessária. Muito provavelmente ele vai acabar comprometendo a própria qualidade da chefia. Ele vai cometer erros que vão comprometer a sua chefia. Então, onde vai criar o espaço para a liderança? Resumindo, nos 3 cenários que eu já expliquei para vocês. Crise, conflito, mudança. Se eu tenho ou crise, ou conflito, ou mudança, eu tenho espaço para isso. Se eu não tenho, meus amigos, é muito provável que eu não vou ter condição nenhuma de desenvolver uma liderança. E eu vou ficar com uma ótima chefia, com uma boa chefia, fazendo um monte de coisas que vão ser fantásticas. Então isso já faz logo um gancho, meus amigos, para o nosso terceiro axioma, que é a métrica moral do comando. O que acontece? A autoridade formal, ela dá origem, ela sustenta, ela pode se iniciar com uma chefia. Mas só a autoridade moral, ela vai sustentar uma relação de liderança quando ela se fizer necessária. E onde é que isso entra? Porque nesse momento o líder, aquele que mostra o caminho, ele vai ter um custo pessoal para fazer. Então ele provavelmente vai ter que pagar um preço para a sobrevivência da missão. E aí por isso que motiva as pessoas a seguirem ele. Se ele não tiver disposto a pagar esse preço, essa autoridade moral em prol da missão, muito provavelmente ninguém vai seguir essa pessoa, o que é normal. Para a gente dar prosseguimento aqui, partindo então para o nosso axioma número 4, que é diretamente ligado com o axioma número 3, que ele fala exatamente do sacrifício. Mas esse sacrifício, reparem bem, que ele não pode ser antes da exigência. Então, numa relação de chefia simples, o chefe coloca as metas, os comportamentos desejáveis, indesejáveis, aceitáveis e inaceitáveis, e ele vai aplicando o sistema de recompensas, porque é desejável e indesejável, e o sistema de punições, porque é aceitável e não aceitável. E ele não tem que fazer nada. Aquela autoridade formal é suficiente para manter esse sistema. Para a liderança não é isso, meus amigos. A liderança é um pouquinho mais complexa. E o chefe, ou desculpem, o líder, ele tem que realizar o sacrifício primeiro, antes de poder exigir alguma coisa para que isso gere uma legitimidade. Então a primeira etapa de um líder numa guerra, conflito ou mudança, que senão eu vou ter um chefe, é primeiro ele faz o sacrifício, ele se demonstra, ele inicia esse sacrifício, isso vai gerar uma legitimidade das suas ações, as pessoas vão entender que ele merece ser seguido, e aí sim, ele vai ter o direito, a partir desse momento, na gestão dessa mudança, dessa crise ou dessa guerra, de estabelecer uma cobrança. Reparem que se você tenta gerar uma cobrança,
em algo em cima que é voluntário. A gente já falou que a liderança é um movimento voluntário. Antes de oferecer um sacrifício, você não está fechando esse ciclo. A pessoa, muito provavelmente, ela vai dar as costas para você e vai passar a seguir outra pessoa nesse momento de crise. Seguindo para o nosso axioma número 6, desculpem, nosso axioma número 5, ele fala dos limites e daquelas duas coisas que é o ego e a vaidade que corrompem a liderança. A gente já falou que o ego e a vaidade também destroem a alta performance. E a gente vai falar nas leis mais uma vez sobre isso. A gente tem batido o tempo todo essa importante observação. E o que a gente fala aqui é que a gente tem esse diagnóstico da ruptura. Então, quando que eu vejo que essa balança está saindo, que essa relação que foi estabelecida na liderança, ela vai se corromper. Quando a missão começa a ser transformada em palco. Palco para o líder brilhar. Quando a equipe é reduzida à plateia, que tem que assistir o líder brilhando e não um ator junto com o líder. Ou quando as decisões estratégicas de uma liderança viram autopreservação. E a gente acabou de falar que ela precisa estar disposta a maior sacrifício para o cumprimento da missão. Então, quando eu vejo essas três coisas, eu tenho um diagnóstico de ruptura muito claro. E é muito fácil saber que a partir dali eu vou ter uma crise de liderança que, inevitavelmente, se eu estiver falando de uma instituição, vai se transformar numa crise institucional. Sim, é o caminho normal. E quais são os sintomas que eu tenho clínicos dessa corrupção através do ego e da vaidade? Eu tenho uma fome de reconhecimento, uma incapacidade de admitir os erros, eu tenho medo de perder o status de impulsos de punição contra subordinados que brilham mais do que aquela própria liderança. Eu tenho um ego que impede o aprendizado, ou seja, a pessoa não consegue ter um feedback nem de baixo, nem de cima, nem de um lado. Você não pode apontar uma oportunidade de melhoria para um processo que a pessoa fica extremamente ofendida. Isso tudo silenciosamente ela vai minando a legitimidade de uma liderança. Hugo, mas no caso de uma chefia, isso também não é verdade? Parcialmente, sim. Para uma liderança, essa que eu falei é totalmente verdade. Para uma chefia que não necessita de uma relação de liderança, eu diria que é possível, mas é extremamente indesejável que o ego e que a vaidade tenham essa força, tenham esse peso todo desta forma. E meus amigos, vou aproveitar aqui nesse momento para relembrar que todo esse conteúdo que a gente faz ele é um conteúdo gratuito para ajudar vocês no seu ambiente corporativo, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente institucional, de estabelecer melhores práticas coletivas, seja com o seu chefe, seja com seus subordinados, seja com seus pares. Então peço para que você se inscreva no canal, liga o sininho. Se você achar que esse vídeo merece, deixa aquele like para a gente, isso ajuda bastante a impulsionar, levar o nosso vídeo mais para frente. Comente, tire suas dúvidas. Se precisar de alguma informação complementar, se não concordar, faz aquele comentário para a gente. Salva para você ver esse vídeo mais vezes. Tem uma série de 11 vídeos que vão ser lançados semanalmente numa sequência, fazendo todo um pacote dessa doutrina Rothschild Charlie de liderança de alta performance. E compartilha com aquele companheiro, com aquele chefe, com aquele amigo que precisa estar assistindo isso. Retornando, quando a gente terminando de bater o nosso axioma número 5, o axioma número 6, ele diz o seguinte: as pessoas seguem ações e exemplos antes de discurso. Então, a gente vê, é muito comum a gente observar a oratória de grandes líderes. E a clareza de comunicação, ela é uma qualidade a ser desenvolvida pelo líder, assim, sem dúvida. Mas só a comunicação não resolve. Só a oratória não resolve. Só as palavras bonitas não resolvem. Então as pessoas elas vão seguir exemplos antes de seguirem discursos. No nosso último axioma, que a gente chama do ápice da doutrina, ela é uma frase curta e simples, mas ela diz que liderança é um pacto moral entre líderes e liderados. Como assim um pacto moral? Então eu não estou falando de títulos, crachá de chefia, eu não estou falando de delegação de recursos humanos, eu não estou falando de gestão, eu estou falando de um contrato psicológico, condicional, estritamente silencioso, formado no campo da realidade, onde observem que o liderado vai estar o tempo todo observando o líder
e verificando se ele não vai estar corroendo aquele processo, conforme a gente já falou no axioma número 3, se aquela corrosão lenta não vai estar acontecendo. Então esse pacto psicológico é um pacto moral. E isso que a pessoa precisa entender, que voltando àquele nosso seguidor que teve um feedback do chefe dele, não tem nada demais. Aquilo não é um erro. Só que às vezes o chefe ele tá com uma vontade de ser líder, sem entender que naquele momento ele não precisa nem ser líder. E às vezes se sente, opa, peraí, isso aqui não era nem para mim. Na verdade, o que eu precisava ser é simplesmente um bom chefe. E como é que funciona? Como é que é a cláusula desse pacto moral? O que tem nesse pacto moral de cláusula? Então a gente tem aqui os deveres do comando, que são os deveres do líder. Ele assume o peso absoluto pela responsabilidade, então ele tem que ter responsabilidade total pelo sucesso, pelo fracasso daquela empreitada, do caminho para aquele propósito. Ele entrega perfeição, constância e precisão que a equipe precisa. Então a gente já falou isso no nosso vídeo anterior sobre alta performance, que ela tem que ser sustentável, sob pressão e precisa. E consistente, me desculpem também. Ele protege primeiramente a missão, mas também protege seus homens contra as intempéries do tempo, da sociedade, de outros líderes, de outras pessoas de hierarquia mais alta. Então primeiro ele protege a missão, depois ele protege a sua equipe. O que ele nunca faz é inverter essa lógica. Isso é um dos maiores erros que os chefes fazem. Proteger a equipe antes da missão. Já adianto logo, cansei de ver. E ele paga o custo moral primeiro. Se algo tem que dar errado, ele já vai logo e já se coloca na frente. Ele não deixa o custo moral para os outros. Então isso é o que ele entrega. E quando ele se entrega isso, o que acontece? O que a equipe, o que os liderados dão de volta para ele? Eles concedem a confiança cega nesse momento de crise. E relembrando que a liderança ela precisa de crise, conflito ou mudança. Eles se movem voluntariamente em direção ao propósito, diferente daquela necessidade de uma recompensa ou de um acordo formal de pagamentos ou salários ou o que quer que seja que um chefe tem que fazer. Ele entrega o esforço que não pode ser imposto por contato. Então é por isso que no ambiente corporativo a liderança também é importante. É por isso que para os militares a liderança é fundamental. É por isso que nas operações especiais a liderança é a única opção. Porque você está falando de voluntariado. Que ele faz um esforço que não pode ser imposto. Ele não precisa estar ali. Ele quer estar ali. Ele segue aquela pessoa. Ele segue aquela instituição. Numa direção com engajamento genuíno. Essa é a diferença, meus amigos. Isso é exatamente, vou retornar só para a gente brifar e destacar mais uma vez, o pacto moral entre os líderes e os liderados. E como é que funciona esse ecossistema doutrinário que a gente chamou da estrutura de alta performance, da liderança de alta performance? Então, primeiro tem uma fundação, que é onde vão estar os axiomas 1, 2 e 3. Ela vai me dizer o que é o chefio, o que é liderança. Ele vai me explicar as condicionantes para existir uma relação de liderança, que só vai acontecer, como a gente já falou, em crise, conflito ou mudança. Se não tem isso, eu não tenho. Depois ele vai me explicar que a autoridade moral é a única base real para uma relação de liderança. E a gente vai para uma segunda camada. Nessa segunda camada, ele estabelece o seguinte: são 3 axiomas que vão sustentar o axioma 7. Então ele vai falar que o sacrifício ele gera o direito ao comando. Então o líder tem que estar disposto ao sacrifício, que o exemplo é a linguagem que estabelece essa relação de liderança e a blindagem interna que tem que ter sobre o ego e a vaidade. Para que tudo isso a gente chegue no ápice, no escopo protetor do fechamento da camada mais alta do nosso sistema, que é exatamente que a liderança ela é um pacto moral entre o líder e os liderados. Então, recapitulando, axioma 1, chefia e liderança são fenômenos distintos. Axioma 2, liderança só emerge diante de necessidade real. Axioma 3, a autoridade formal vem da chefia, mas a autoridade moral que sustenta a liderança. Axioma 4, a liderança exige o sacrifício antes de exigir a obediência.
O axioma 5, o ego e a vaidade são os maiores inimigos da liderança. Axioma 6, as pessoas seguem exemplos antes de seguir discursos. E axioma 7, o mais importante, o nosso fechamento. A liderança ela é um pacto moral entre o líder e os liderados. Meus amigos, o vídeo da próxima semana ele vai ser um vídeo onde a gente vai estar apresentando os 3 pilares do nosso sistema, da nossa doutrina de liderança de alta performance. Eu não vou antecipar, mas eu já digo que é um dos vídeos mais importantes. Por isso, peço para vocês que se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve para acompanhar o nosso material, deixa aquele like para gente, faça um comentário, o que você achou desses axiomas? Você acha que deveria ter algum outro? Você discorda de algum desses axiomas? Você conseguiu entender a diferença de o que é um axioma e das leis que a gente vai falar e dos pilares? Você entende que esse tipo de liderança que eu estou falando de uma liderança de alta performance. Eu não estou falando de uma liderança religiosa, de uma liderança artística, nada disso. Estou falando de uma alta performance que exige um desempenho completamente diferente de um líder. Salve esse vídeo se você acha que ele é importante. Eu já falei, vão ser 11 vídeos, uma série de 11 vídeos. Vamos dizer, uma temporada com 11 vídeos iniciais. É um projeto que está bem organizado, bem lógico. Para a gente ir do mais simples para o mais complexo. Lá na frente você vai estar aprendendo sobre a matemática da decisão, sobre a decisão sob pressão, sobre uma série de coisas que agora a gente está botando os alicerces, os fundamentos, e lá na frente a gente vai colocar as ferramentas. E lembrando que no nosso vídeo número 1 eu explico todo o conteúdo que vai ser feito ao longo desses 11 vídeos. E por fim, mais uma vez, encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que precise ver essa mensagem. Caminha para aquele seu colega, para o chefe. Não tenha vergonha de mandar para o chefe não esse vídeo. Eu fiquei até leve para o chefe ficar feliz. Ó, chefes, eu sou chefe também. Então, não sou o camarada que acha que o chefe é uma pessoa ruim, não. Muito pelo contrário, repito. É muito bom se a pessoa for só um bom chefe. Já está excepcional. Está fazendo muito além do que precisa. Ser um bom chefe hoje em dia é muito difícil. E não briga com o seu subordinado se ele compartilhar meu conteúdo. Pelo amor de Deus, isso é muito feio, né? Meus amigos, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Tamo junto, tá? Um grande abraço.